Dentro do ciclo de palestras do Life Fitness Digital Experience 2020, a gente recebe Patrícia Tótaro, referência no mercado internacional de arquitetura para academias. O tema será Tendências para os espaços de treino das academias. Olá, pessoas! É um prazer enorme estar aqui e esse ano falando para muito mais gente graças ao evento online. Muito obrigada, Life Fitness, por me convidar. E vamos falar de arquitetura. Afinal de contas, é o primeiro impacto que o seu cliente tem na hora que entra na academia. Só que vocês têm um monte de coisa para fazer, né? Você deve estar trabalhando 12, 14 horas por dia, você tem que fazer gestão de vendas, você tem que fazer gestão de RH, gestão de Covid, biossegurança, você tem um monte de coisa para pensar hoje, não tem? E às vezes você vai deixando a sua gestão de arquitetura de lado, né? Não vai pensando. E quando você vê, o que acontece? Sua academia está assim, ó. Tem uma sala que está ok, tem um piso bom, tem uma iluminação que está certa, mas enquanto sua academia está assim, só ok, o que o seu aluno está esperando é isso. É algo impactante, é algo que ele entre e fale, aqui eu quero tirar uma foto, aqui eu quero estar, eu quero pertencer a este grupo. Por isso que nós temos um número sensacional para te dar. Das pessoas, a diferença entre as pessoas que gostam ou não da academia onde eles estão treinando, faz isso acontecer com o seu número. 13% das pessoas que não se identificam com o ambiente, que dizem que a arquitetura da academia não está bacana, só 13% declaram que vão se matricular. Enquanto 76% das pessoas que declaram que a arquitetura da academia tá legal, que eles se identificam, vão se matricular. Que tal mudar a sua chance de 13% para 76% na fidelização dos clientes? Então eu só preciso que vocês coloquem arquitetura na sua gestão. Você tem que fazer um pouquinho de gestão de arquitetura, além de todas as outras coisas. A boa notícia é que não é difícil. Tem muita coisa que você pode fazer você mesmo, tem muita coisa que você vai aprender aqui comigo hoje. Deixa eu me apresentar antes de mais nada. Meu nome é Patrícia Tótaro, eu sou uma criadora de experiências disfarçada de arquiteta. Aqui eu apresentei algumas coisas que me deixam com muito orgulho, em termos de projetos, em termos de vida pessoal, porque a academia de ginástica mudou a minha vida e eu quero que mude de mais gente. Então, meu propósito é ajudar você, dono de academia e gestor, a colocar mais gente dentro das academias e fazer mais gente ser feliz e poder até fazer montanhismo, como eu ia aprontando em cima da montanha. Vamos lá? Então, o primeiro passo do dia, nós vamos falar do que o cliente percebe. Quantas vezes você já investiu e não teve resultado? Quantas vezes você gastou um dinheirão em alguma coisa porque você achava que o seu piso, por exemplo, não estava tão bom, você gasta um dinheirão no piso e isso não muda o número de alunos. Quantas vezes você, para vender mais, você foi lá e reformou uma parte da academia que não impacta na venda? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona a jornada do cliente. Logo no comecinho, na hora que ele entra na academia para conhecer, a arquitetura é fundamental na venda. Um pouquinho mais para frente até vou falar um pouco mais disso, mas assim, hoje é fundamental e não só quando ele pisa, também é fundamental o que ele vê no Instagram, o que ele vê nas redes sociais, a sua imagem digital. A arquitetura é fundamental e ela tem que ser totalmente conectada com a sua imagem de marketing, né? Marketing digital é marketing também. Então, isso na hora da venda é super importante. Mas vamos pensar aí na jornada, na hora que seu cliente já decidiu se matricular. O que acontece? Primeira coisa que o cliente percebe quando ele está de 0 a 3 meses, na arquitetura, é muito pouco de arquitetura. O que ele quer nesses 3 primeiros meses é resultado. Depois disso, na hora que ele está de 3 meses a 1 ano, aí ele começa a interagir mais com a arquitetura. Então ele interagiu com a arquitetura lá na venda, nos 3 primeiros meses ele quer o resultado no treino, apesar que a gente pode ajudar também. Depois ele começa a precisar do quê? Da emoção. Ele precisa dos lugares para fazer amigos, de diversão, senão ele vai se desmotivando.
E por último, ele quer o sentimento. Tá? Aí ele já está conectado, o cliente que você conseguiu manter por 1 ano na academia, ele está conectado e ele começa a ficar mais exigente com detalhes. Então vamos falar um pouquinho nesses 3 primeiros meses aí da jornada do cliente. Nos 3 primeiros meses, você tem que ter uma ótima musculação, você tem que ter ótimas salas de ginástica, tudo que ajude o cliente a dar resultado, isso você já sabe, né? Agora, você já pensou que o fato de você promover uma alimentação saudável, de ter um lugar para venda de produtos saudáveis, ter um nutricionista que ensine a se alimentar de forma saudável, até esse nutricionista em sala de aula também, não só naquela salinha fechada, apesar que a sala fechada também pode ser importante, né? Mas você ter algum lugar que você coloque de vez em quando exemplos de comida saudável, que você eduque o seu aluno, tudo isso também ajuda o cliente a ter resultados, além da parte de exercício físico mesmo. Tá? Uma sala, nesse momento pós-Covid, vocês sabem que depressão vai ser a nova gordura, né? As pessoas vão procurar a academia para se sentir melhor, psicologicamente, além de fisicamente. Então, você ter uma sala e montadinha, por exemplo, assim, com 2 poltronas, sabe? Nada como se fosse um consultório. Essa sala pode ser de nutricionista, pode ser de psicólogo, pode ser de orientação de treino, pode ser de conversa, como você quiser. Mas você tem que ser muito parceiro do seu cliente, principalmente nos 3 primeiros meses, na questão do resultado. Mas depois você não abandona, por favor. Agora, continuando a jornada, o resultado continua sendo importante, mas aí o que acontece? Já atingi, já consegui me organizar, já consegui organizar meu horário para treinar, a academia já está fazendo parte da minha vida, aí eu preciso de um pouco mais. Eu só vou me manter na academia se eu tiver mais estímulos. Aí o cliente começa a olhar aquelas salas especiais, como sala de treinamento intenso, começa a olhar e sentir muito prazer em passar um tempo jogando com os amigos, convivendo. Todo mundo sabe, os outros consultores falam que cliente que não faz amigos na academia vai embora. Agora, para você fazer amigos, você precisa de espaços desse jeito, espaços amplos que realmente você tenha uma interação. A sala de jogos, por exemplo, sala não, tá um espaço aberto de jogos. Sala já implica que é uma coisa fechada, que você não vai entrar, né? Mas um espaço aberto de jogos, poxa, é legal, de repente você já começa a conversar com alguém, você vê a coisa fluindo, né? Nem que se você tem um cliente mais tímido, ele pode sentar e ficar vendo as coisas acontecerem. É importante é que ele vai se conectando à sua academia, tá? E essa conexão é uma coisa que de agora até o final da nossa conversa hoje eu vou ter que falar muitas vezes, porque é muito, muito importante ter essa conexão realmente com a academia. E a outra questão, né, a própria área de convivência, fiz questão de mostrar 2, você viu uma muito alegre, né, com muitas cores, e uma aqui bem sóbria, com menos cores. Qual que é a diferença? A diferença é o público-alvo. Gente, cada um gosta e se identifica com um tipo de arquitetura, da mesma forma que cada um se identifica com um tipo de música, cada um quer pertencer a uma tribo. Então é importantíssimo que a sua academia seja muito, muito focada em posicionamento. Tenha o posicionamento de quem é seu público para decidir se toda academia, não só a sua área de convivência, é assim ou assim. Tá? Quem gosta das 2, quem se identifica com as 2, tem algum problema. Em geral, você se identifica com um desses perfis, tá? Pode ser que muita gente que não se identifique treine lá por falta de opção, pelo preço, pelo serviço que é excepcionalmente bom. Mas se a gente faz uma arquitetura bem impactante para aquele segmento, você não joga fora os outros, mas você fica encantando o seu cliente. Então, quando você tem um grupo de gente que ama a sua arquitetura, você também tem aqueles que odeiam, mas quando você tem um grupo de gente que ama, vai abrindo concorrente, você não vai perdendo esse grupo. Se você tem um grupo que está aqui na média, acha ok, abre um concorrente que ele se identifica mais, ele vai, abre um concorrente que tem um preço menor, ele vai. Daí, quando você vê, você vai diminuindo sua penetração de mercado. E agora não é o momento. Agora é o momento de fidelizar os alunos, porque tem muita gente nova nas academias. E é uma baita oportunidade.
Vamos agora, só na jornada do aluno, lembrar do último, né? O último não é o último, porque a gente não quer que o aluno saia depois de um ano, claro, mas é o último momento de mudança comportamental do aluno em relação à academia e à arquitetura, é depois de um ano. Né? Depois de um ano, ele já é da casa, ele já é dono da sua academia, ele já chega chutando lixo, ele já fala, olha, precisa trocar aqui o piso, olha só, aquele lá trocou o banco de lugar, tá errado. Ele já é dono, e que bom que ele é dono, porque o dono fica exigente, o dono é mais uma pessoa que tem lá um olhar para te ajudar, né? E o dono é fiel. Então, nesse momento ele começa a se incomodar com o quê? Ele começa a se incomodar se o vestiário não está bom, se não está limpo, se não está adequado. Ele começa a gostar de tudo que é conforto. Ele começa a valorizar tudo que é conforto. E basicamente, como é que você cria conforto? Evitando o desconforto. Então, de novo, eu tenho dois exemplos aí de vestiário, né? Um mais escuro, de uma academia para um público mais jovem, um público mais urbano. Um mais claro para uma academia de um público mais convencional, um público que gosta mais de ambientes abertos. Ambos têm uma coisa idêntica. São vestiários instagramáveis. Eu não sei se você decidiu se pode ou não tirar fotos no vestiário da sua academia. Esse é um assunto polêmico. Mas se você decidiu que pode, os alunos adoram. Então tem que ter os pontos para eles tirarem fotos, sim. Tem que ser instagramável. Tudo tem que ser hoje em dia instagramável. E fora disso tem que ser confortável. Seu vestiário tem o lugar para o aluno colocar a mochila, certo? O armário cabe a mochila dele. Se você tem um público que vai trabalhar, que tem uma roupa mais formal depois da academia, tem um lugar para despendurar que a roupa não amasse. Você tem o esquema certinho de você ter o sabonete, ter o lugar de secar a mão. Estou dizendo lugar porque muitas vezes não é mais papel, é o arzinho, né? Sem ele se mexer. Se você tem papel, você pega o papel e joga na lixeira. Então, isso tudo é muito detalhe? É muito detalhe. E seu aluno valoriza esse monte de detalhe. E depois de um ano, gente, você já tem um aluno fiel. É só não errar. E não deixar ele cansar. E ter sempre alguma novidade. Por exemplo, esse meu cliente acabou de colocar em uma máquina de café, é um estúdio de treinamento personalizado, não precisa cobrar por isso. Mas uma máquina de café, uma água saborizada qualquer um pode colocar, não precisa ser um estúdio. Você vê que vai criando um mimo. De vez em quando você tem que ir criando uma novidade. Se você quer trabalhar a fidelização, seu aluno é o mesmo ano após ano. Então você tem que ter sempre uma novidade. E para ter novidade, o que você precisa ter? A gestão da sua arquitetura. Você tem que parar umas 2 horas por semana, tá bom? Uma hora você estuda, da outra hora você vai andar na sua academia como se fosse o aluno, vai tirar foto, vai ver esses detalhes de manutenção. E na hora que você está estudando, comece a entender para onde está indo a experiência do consumidor, o que o consumidor, o seu cliente-alvo, espera. E aquela coisa, ele espera isso, a gente tem que colocar isso, porque tem que surpreender. Fez sentido? Levanta a mão que eu tenho certeza que eu vou ver. Vou sentir as vibes de vocês levantando a mão. E aí vamos para o grande tema de hoje, que são as tendências para as áreas de treino, né? Área de treino é importante, bom, é a base da academia, é onde a gente vende realmente o que o cliente foi lá buscar, que é a saúde através do treino e de todo o resto que acontece junto. Bom, mas as áreas de treino estão passando por bastante mudança. O consumidor está querendo muita coisa diferente e o que a gente fala hoje, talvez ano que vem já esteja evoluindo e falando coisas diferentes. Então você tem que estar sempre muito atento. Primeira coisa, quem diria há 10 anos atrás que você ia entrar numa academia, assim, com pouquíssimos equipamentos, com muito espaço livre aí no meio e dizer, esta é uma academia atual, não é? Se você for muito atrás aí no tempo, isso talvez fosse aí um ginásio de educação física em clubes há 30 anos atrás. Nessa época eu ainda não fazia academia, viu? Mas era o que acontecia. E hoje é isso que o aluno está querendo. Então, olha só,
Por exemplo, como organizar, né, para não ficar aquele ginásio de 30 anos atrás. Onde você coloca a arquitetura para que isso fique impactante, porque tem que impactar na venda também, não só na fidelização. Então você tem que organizar os acessórios, é um ponto super importante. Ter uma integração muito grande com equipamentos de força e equipamentos de ergometria e espaços livres. Hoje é bastante integrado isso. As esteiras, se seu modelo não for low cost, as esteiras, o cardio, não precisa estar tudo junto. Você pode ter eles separados, você pode ter a opção de ter aquela ergometria mais reservada e uma ergometria mais no meio. Hoje você tem muita chance de ter essa mobilidade, porque o treino mudou muito. Não existe mais aquele treino antigo de chegar, ficar tanto tempo na esteira, alonga, fica tanto tempo na esteira, faz máquina, alonga e vai embora. Hoje o treino tem muito mais opções de treino, mas isso a grande maioria de vocês é da área técnica, sabe disso muito melhor do que eu. E outro jeito de ambientar essa nova academia é ter desenho no piso. Porque senão, olha só, eu tenho espaço livre, né? Só que eu preciso ter esse espaço bonito. Então, a iluminação por cima, um desenho no piso, os acessórios organizados e essa mescla de equipamento com espaço livre faz uma academia hoje, uma sala de musculação hoje ser considerada contemporânea no olhar do seu cliente, que é isso que importa. Outra coisa que você pode trabalhar muito bem, esse, por exemplo, é um exemplo de uma low cost. É a questão da iluminação. E a iluminação já acontece no ponto focal. Pausa para explicar o que é ponto focal. Ponto focal é aquilo que faz você olhar. Então, na hora que você viu essa foto, a primeira coisa que você deve ter visto é o logo da academia em neon. Sempre que você tem uma luz, se você tem uma vegetação com luz, se você tem uma água caindo, ou se você tem uma cor muito forte, o olhar do aluno é direcionado para isso. Então, vamos usar a arquitetura. Olha, eu estou lá reformando minha academia, essa parede desse lado não está lá muito legal, o que eu faço? Boto um ponto focal aqui na frente, seu aluno não vai olhar essa parede que não está muito legal. Tá? Por outro lado, você quer mostrar, né, uma sala de ginástica que está lá no fundo da musculação, você coloca uma cor ou uma iluminação lá no fundo da musculação para o olhar ser direcionado. Então, o ponto focal te resolve muita coisa de projeto praticamente sem reforma. Legal, né? Adoro arquitetura. E essa iluminação cenográfica, dependendo do seu público, isso não é para todo mundo, mas a iluminação, você vê como enche uma sala que é vazia? Esse é um pedaço dessa academia que é um espaço vazio, né? Ele tem essa iluminação, tem um piso diferente do restante, mas mesmo assim, quando você entra, você está envolvido. A questão da iluminação e do ponto focal envolvem você e fica um ambiente agradável, sempre pensando desse perfil de cliente, desse perfil de público-alvo. Olha só, para um outro público totalmente diferente, né? Você está vendo que todas as paredes têm alguns elementos, né? Lembra que quantas pessoas tiram foto na própria academia, a gente quer que isso aconteça? Então lembra que todas as paredes suas de fundo, elas têm que ter elementos. E uma musculação, uma academia convencional, essa é uma proporção que está se usando muito aí, em termos de área, tá? 40% de ergometria, 30% de peso livre máquinas e 30% de espaço livre, de equipamento de treinamento funcional. De novo, você tem uma desigualdade, digamos assim, de equipamento quando você olha para as academias antigas, que era só máquina, né? Você tem aí uma desigualdade, só que você trabalha as paredes, trabalha a iluminação, trabalha uma diferença de piso e você tem um ambiente super convidativo. E aí vem minha dica imperdível número 1 de hoje. É o seguinte, se você tem uma coisa só para reformar, você tem só um ponto, você tem só um dinheiro para fazer uma reforma que dê impacto. A primeira coisa que você vai fazer é mexer na iluminação. Em segundo, mexer nas paredes, que pode ser só com cor, se tiver que economizar, porque está na altura dos olhos. E só depois você mexe no piso. Fechou? Gestão de arquitetura, não precisa de muito. Lembra que a gente falou da questão do resultado e dos novos treinos, né? Esse também é uma sala de HIIT. O que você tem aí de elementos arquitetônicos que fazem essa sala ser
adequada para o cliente e para a modalidade também. Aliás, não adianta a gente deixar tudo lindo e não ter segurança e não ter um bom serviço, mas isso eu tenho certeza que vocês têm. O que é confortável numa sala de HIIT que tudo é muito rápido? Primeiro, você tem um piso de borracha com amortecimento, porque quando você sai de um exercício para o outro, fica mais agradável. E quando você faz algum exercício no solo, você já está sentando no chão mesmo, né? Dependendo agora da biossegurança, como é que está a questão de você deixar entrar com ou sem tênis nesse tipo de aula, que você usa o chão, né? A iluminação, você tem a iluminação quente, vermelho, né? Vermelho é uma iluminação quente, cor de laranja é uma iluminação quente. Nessas salas de um treinamento muito intenso, isso é bem bacana de você ter, mas não necessariamente toda a iluminação. Nesse caso, a gente trabalhou também com cenários, com a possibilidade de você deixar só essa luz verde acesa, só a luz vermelha acesa ou só a luz branca, que nunca é branca. Dica imperdível número 2 de hoje: a luz é sempre amarelada. A luz branca a gente não fica legal, tá? Luz branca não é aconchegante. Mesmo que você ache que fique escuro, não fica escuro, é só uma percepção do cérebro. Se você vai com o luxímetro lá, que é o que mede a quantidade de luz, a branca e a amarela têm a mesma quantidade de luz. A questão é que uma dá uma sensação de aconchego e a outra dá uma sensação que, gente, nem mais farmácia usa, tá? Pode ir olhando aí na sua cidade, que você vai andando todo comércio que você acha que é moderno, tá com luz amarela. Toda loja que você acha que é mais assim, chuleirinha, tá branca. Vai perceber e troca já a luz da sua academia se ela estiver branca, por favor. Outra coisa importantíssima, o som. O som tem que ter muita qualidade nesse tipo de aula e nas aulas coletivas. Na musculação mesmo, o som perdeu um pouquinho a importância, porque muita gente está com fone de ouvido. Então ele até hoje já baixou um pouco de tom. Ele é muito importante para criar o clima. Agora, nas aulas coletivas, ele é fundamental e ele tem que ter qualidade. O que é um som de qualidade? Não é super alto. É você ter mais caixas distribuídas e quando você quer alguma coisa com mais impacto, ter um subwoofer no chão. Então você não precisa botar o som lá em cima e vamos combinar, né? Tem professor que parece que é surdo, adora botar o som lá em cima. Quebra o negocinho para só ir até põe um limitador de som, mas põe um som com mais caixas distribuídas e com esse subwoofer que dá essa mesma sensação legal, mesmo sem subir demais, né? Porque aí a gente tem também toda a questão de problema de acústica entre as salas e tudo mais. Olha um outro exemplo, quando você entra aí opa, voltei. Quando você entra aí nesse estúdio, você sente que ele está vazio? Não, né? Só que ele tá. Se você olhar, ele tem pouca coisa, ele tem alguns acessórios, no outro pedaço ele tem a parte mesmo de maquinário, mas aqui ele tem poucas coisas. Mas olha só como as paredes são bem trabalhadas, como você tem uma iluminação também bem trabalhada. Esses formatos de iluminação a gente está usando muito, por quê? Porque é simplesmente a luz. Tá? Então é a luz de pendurada, né, em eletrocalhas, muito barata, uma solução barata e a criatividade manda. Você pode fazer o formato que você quiser, pode fazer quadrado, só não dá para fazer redondo. Dá para fazer quadrado, hexágono, em X, uma atrás da outra. Tem que fazer um cálculo, claro, para ver o quanto ilumina. Aí o cálculo não tem como ensinar assim, mas vai também um pouco bom senso. E isso já dá o quê? Vai enchendo o ambiente, né? Porque, basicamente, o novo ambiente de treino, ele tem que ser muito, ele tem que ter muitos estímulos para que quando a pessoa entre, venda e no dia a dia a pessoa sempre goste de estar lá, que ela vai sendo estimulada. E lembrando, falei já do som, lembrando que estímulos são os 5 sentidos. Aí tem um exemplo muito bom, né? Depois vou botar todas para falar isso. Você vê que as paredes, você tem um pedaço da parede lisa, um pedaço com um tijolo, um outro pedaço com desenho. Por quê? Porque isso estimula um dos sentidos que é o tato. Você não sai mexendo em tudo que está na academia. Mas a hora que você vê coisas, a hora que a visão vê elementos com diferentes texturas, você estimula também o tato. O visual é mais fácil de estimular, você tem o som para te estimular também e você tem o aroma.
Marketing olfativo está aí e tem que ser usado e agora, ainda bem, já é realidade nas academias. Então você vê que um ambiente desse, imaginando aí que som está tocando, imaginando que aroma ele tem, ele simplesmente tem qualidade, tem organização e está com as paredes bem trabalhadas. Ele não é um ambiente caro de ser feito. Inclusive, nós vamos terminar a palestra hoje mostrando uma reforma assim, VaptVupt, com 2 fotos, VaptVupt, mega barato, que mudou totalmente uma realidade aí de uma sala. Vamos falar de piscina. Apesar da gente estar aqui no evento da Life, piscinas existem nas academias e mesmo para quem não usa, elas são sempre um ambiente de atração, né? Nós brasileiros gostamos muito de água. Em antropologia, o pessoal entende que pela nossa origem indígena existe essa ligação muito forte nossa do Brasil com a água. E as piscinas, muitos anos, foram só lugares de contar azulejo. Hoje, como é que elas são? Assim, elas são humanizadas. Você tem uma iluminação aconchegante, da mesma forma que eu estava falando em salas de musculação. Você pode usar revestimentos mais quentes, tem cerâmica que imita madeira, tem cores que nem esse cinza que você vê aqui, que é uma cor mais quente. Você tem a vegetação, né? Eu sempre dou preferência, pela questão de praticidade, de vegetação chamada permanente, basicamente artificial. Mas por quê? Pela questão de praticidade, né? Você já tem uma academia para gerir, você não precisa ficar gerindo a parede que não é fácil de manter. E tem algumas que ficam muito boas, principalmente quando você está vendo de longe. Amo planta, mas assim, na prática nem sempre dá para usar dentro de academia planta natural. O artificial resolve muito bem nosso assunto. Mas basicamente a piscina é o quê? Ela é assim, ela é humanizada. Resumindo toda essa parte, você tem que trabalhar a experiência do cliente. Não é à toa que a nossa metodologia de trabalho chama-se trilha da experiência. Você tem que ir trabalhando a experiência em cada momento. E como é que você faz isso sozinho, com a gestão de arquitetura que você que tem que fazer? Você tem que ir colocando os óculos do cliente e talvez até usando a sua academia, experimentando usar como se você não fosse o dono. Olha, aqui eu estou entrando, eu estou vendo o quê? Eu estou sentindo o quê? Que cheiro está acontecendo? A música está boa? É muito comum um erro de ver a academia, a música ambiente desligada na recepção. Gente, parece morta a academia quando você entra na recepção, não tem música. Sabe, a música tem que começar lá fora, poderia começar até lá fora. Na hora que você entra, um dos lugares para botar o aromatizador do marketing olfativo é exatamente da recepção. Você já é envolvido, você é envolvido pela luz, você é envolvido pela música, você é envolvido pelo aroma. Pronto, você chegou no melhor momento do seu dia. Então trabalhe muito bem a experiência, não trabalhe a arquitetura só por deixar bonito, que é o nosso assunto agora, da nossa terceira parte finalizando, que é como construir um projeto consistente. Eu comentei que nossa metodologia de trabalho é a trilha da experiência. Eu gosto de compartilhar com vocês. A trilha da experiência tem alguns passos. E o passo mais importante é o primeiro, que chama-se entender, que é a parte que você vai entendendo, né? Entendendo qual é o modelo de negócio, entendendo quem é o público-alvo, entendendo a realidade do local, entendendo quanto pode gastar, para daí você começar a tomar as decisões de arquitetura. Falar 3 pontos muito importantes no entender, tá? Primeira, definição do seu modelo de negócio. Ou redefinição. Nós estamos no momento de mudança, já estávamos antes da pandemia, agora só acelerou aí uns 10 ou 100 anos, sei lá, nossas mudanças. Mas assim, qual é o seu modelo de negócio? Seu modelo é um estúdio? Um estúdio, qual que é o desafio do estúdio? Tem um valor mais alto de mensalidade, o ambiente tem que ter uma percepção de maior sofisticação. Isso não quer dizer que você tem que gastar muito mais na obra. Você tem que pensar melhor nas decisões de arquitetura para passar essa percepção. Tem que botar o olhar do aluno. Seu modelo é uma academia de nicho, aquela que tem 1 ou 2 atividades. Puxa, eu tenho uma academia que é uma academia convencional. Por exemplo, seu modelo é convencional, aquela que tem tudo. Essa está sofrendo um pouco, né?
Essa está sofrendo um pouco porque tem tudo, mas tem, de um lado, a concorrência da low cost e, do outro lado, a concorrência dos estúdios que acabam entregando mais resultados. Então, você está no momento de você pensar, tá? E repensar dentro da sua realidade, como que estão os números da sua academia, os alunos ainda estão satisfeitos, você está tendo bastante venda, a fidelização está boa, ou é momento, talvez, de mudar a sua academia para um novo modelo de negócio? Mudar para um modelo mais específico de nicho, transformar em vários nichos, mudar para um sistema mais personalizado, small groups. Pode ser o momento, não tenho a resposta, claro, nem conheço ainda pessoalmente sua academia. Mas é o momento de você pensar. Você pode, inclusive, mudar para uma academia de perfil clube. Eu botei aí os 5 modelos grandes que a gente divide mais pedagogicamente, né, em termos de modelo de negócio. Por exemplo, você tem uma academia convencional, você pode falar, não, aqui eu quero que seja aquele lugar para a pessoa vir e ficar muito tempo. Então, gente, vamos abrir espaço, um monte de áreas de convivência, bota um salão de cabeleireiro, coloca uma barbearia, coloca lanchonete, desde que exista esse público. Transforma num clube. Não, por outro lado, não tenho esse público que queira passar muito tempo. Então, de repente, começa a criar programas de resultado e espaços específicos para ter esse resultado. E é o momento de pensar, né? Gestão de arquitetura. Outra parte do entender da trilha da experiência, que está totalmente na sua mão, dono de academia, é ter bem claro qual é o seu objetivo, tá? Eu sei que a arquitetura é fascinante, eu mesma faço isso há 25 anos e amo, não paro de amar. Eu entro no Pinterest e fico falando, nossa, eu queria mudar minha sala, hoje eu quero minha sala assim, amanhã eu quero minha sala assim, minha sala de casa, tá? Porque, claro, né, é fascinante, mudar é gostoso e decoração é boa, mas aqui é sua academia, aqui tudo, cada centavo que a gente colocar de investimento na sua arquitetura tem que ter retorno. Então, você tem que ter bem claro o seu objetivo e quanto você pode gastar. Seu objetivo, o que é o objetivo? Aumentar vendas, melhorar a fidelização, transmitir segurança, se preparar para a concorrência. Qual que é o seu objetivo? Bota isso por escrito, tá? Porque lá para frente, quando você for escolher se você pinta essa parede de roxo ou amarelo, ou roxo com pintinhas amarelas, você tem que ver se faz sentido em tudo que você quis fazer. O que é fazer sentido? Por exemplo, se eu preciso aumentar vendas, eu tenho que melhorar os visuais do tour de vendas e o meu receptivo. Tem que ter um lugar específico para falar das vendas, para vender, né? E tem que mexer no tour completo. Por outro lado, eu preciso melhorar a fidelização, eu vou melhorar vestiários e vou melhorar a área de convivência. Se eu estou com bastante verba, vestiário, menos verba, área de convivência, porque o vestiário é o mais caro e convivência é o mais barato para se fazer. Foco mais na fidelização. Tudo é um pouco misturado, tudo ajuda na venda, tudo ajuda na fidelização, tudo te prepara para concorrente, mas você tem que ter o foco do seu objetivo principal. Por exemplo, a questão da biossegurança, importantíssima hoje. Hoje, sabe aquele arranjo de flor que você tinha próximo da recepção? Hoje, com luz em cima, hoje isso daqui virou aquele tubinho de limpeza com paninho limpo em cima. Você tem que mostrar, né, transmitir segurança. Totem de álcool gel agora é a vedete da decoração da academia, para mostrar que você está preocupado com a segurança do aluno. Não basta você estar preocupado, você tem que mostrar que está preocupado. E, por exemplo, se preparar para a concorrência. Bom, aí aquele assunto de 1h30, né? Se preparar para a concorrência, eu vou lá, eu olho o que o concorrente está fazendo e faço igual? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, você tem que ver qual é o ponto fraco do seu concorrente e investir no seu. Seu concorrente vai entrar sem aula de ginástica, reforma já a sua sala de ginástica. Seu concorrente tem uma pegada mega escura com luz que muda de cor. Que tal você pegar um público que gosta de um ambiente mais tranquilo, mais vegetação, mais madeira? Desde que tenha a ver com o seu posicionamento de mercado. Mas conheça o concorrente para ter as suas próprias decisões e jamais, por favor, imite. Porque se imitar, se o seu aluno entrar em um e entrar no outro e achar que a arquitetura é igual, ele vai para quem? Quem tiver o menor preço. E a gente não quer isso. A gente quer que ele vá para você, que você tem a melhor situação para ele, a melhor resultado completo.
E por último, falei lá no comecinho, nessa parte de entender da trilha, é conhecer o público-alvo. Tá? Seu público-alvo é sofisticado ou despojado? Mais jovial ou mais tradicional ou mais jovial? Ele gosta mais de ambiente fechado, como esse em cima, ou de ambiente aberto, como esse embaixo? Ele gosta de uma coisa mais sofisticada, assim como um jardim mega bem produzido, com luzes e tudo mais, ou gosta de uma grande sala de estar, também com esse jardinzinho lá atrás, como se fosse uma residência? Existe público para tudo isso. O importante é você conhecer o seu. Então, você toma depois todas as decisões de projeto baseado nessas premissas. Escreve lá como é que é seu público, escreve qual é o seu objetivo no momento, com a reforma, qual é o seu posicionamento e começa a pensar e mexer na sua arquitetura sem fugir dessas premissas. E, de novo, mexer não necessariamente é fazer reforma. Às vezes é arrumar a casa, às vezes é mudar um layout de musculação, às vezes é mudar muito pouquinho o detalhe. Aí vou terminar te mostrando um exemplo aí de posicionamento, vou te mostrar uma trilha inteira de uma sala de ginástica. A gente tem modelo de negócio, estava sendo redefinido para se tornar uma academia-clube. Objetivo, resgatar o público da ginástica até para ver se mantinha a ginástica ou não. Público-alvo, bem definido, feito com pesquisa com os alunos, sofisticado, foco no treino e gosta de ambiente fechado. Escreveram isso? Vamos ver, essa sala ficou boa desse jeito? Fez sentido? Vou voltar, olha como ela era. Uma sala, tinha um espelho, tinha o forro de gesso, inclusive o projeto original dessa sala também era nosso, de alguns anos atrás. E não muitos, viu? De uns 5, as coisas mudaram muito rapidamente. E olha, o que a gente fez para fazer essa mudança, que inclusive é simples e deu muito impacto? Manteve o espelho é uma coisa cara. Manteve o piso é uma coisa cara. A gente tirou uma parte do forro de gesso, criou um ponto focal lá no fundo, que também é bem instagramável, né? Porque tem um pouco o logo da academia, característica, tem uma luz, tem uma palavra de incentivo. E tirou o forro, botou uma luz colorida, que inclusive muda de cor nessa parte do forro. Ou seja, mesmo piso, mesmo espelho, tirei uma parte do forro, mantive uma parte da iluminação como estava, botei uma luz colorida, trabalhei uma parede e pronto. É muito simples, tá? O objetivo, que era resgatar o público, olha só, as aulas antes da pandemia como estavam cheias. Objetivo cumprido, uma coisa muito simples, é só ter um tempo para pensar na arquitetura e fazer da forma certa. Ou seja, cada elemento do seu projeto tem que ter um objetivo. Resumindo, o resumão de hoje, só para lembrar, anotem aí, por favor, coloquem 2 horas por dia da sua... Por dia não, 2 horas por semana é o suficiente para você pensar na gestão da sua academia. Lembra do que o cliente percebe, lembra das tendências que a gente falou da área de treino e o passo a passo, da trilha da experiência para você construir um projeto de sucesso. Tá? Use a arquitetura sem moderação. Eu estou aqui à disposição, é muito fácil me encontrar, tá aqui minhas redes sociais, sou eu que respondo no Patrícia Tótaro Arquitetura, mas tem o meu pessoal também, respondo. Esse é meu WhatsApp pessoal. Vou adorar se você me der um feedback se gostou e se você tiver dúvidas, vou adorar ajudar e responder. Muito obrigada, gente, muito obrigada, pessoal da Life, adorei estar aqui com vocês. Até a próxima! Este é o Life Fitness Digital Experience 2020. Não se esqueça de dar sua nota para essa palestra no botão abaixo do vídeo. Os palestrantes disponibilizaram o conteúdo para download. Aproveite para ver outros conteúdos desse canal ou continue navegando pela plataforma. Você pode voltar, ver, rever e compartilhar esta experiência até o dia 26 de dezembro de 2020. Aproveite!